E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato do canal Ideias e Fatos, novamente aqui com vocês falando sobre essa coisa que é combustível, né? Que a gente está gastando fortunas, que muita gente está até pensando se vale a pena se deslocar agora para o trabalho, de tão caro que está ficando. A questão é a seguinte, no primeiro vídeo eu comentei um pouquinho com vocês a respeito de como nós somos extorquidos pelos governos e principalmente pelo governo estadual. No momento eles estão dando uma de bonzinhos e estagnaram o ICMS. Assim, depois de subir assim, seguidamente, né? De 2 e pouco, 3 até 6, agora eles falam, não, agora a gente vai parar um pouquinho que, né, tá dando muito na pinta. Pois é, agora eu vou tocar num assunto com vocês com relação à cadeia global desse funcionamento, para entender um pouquinho por que o combustível é tão caro e por que isso impacta tanto na nossa vida. Para a gente conversa, eu quero falar para você que o que acontece na sua vida aí depende de coisas que estão acontecendo lá fora. Vamos lembrar, por exemplo, na época que o Nove Dedos, carcamano, safado sem vergonha que roubou o Brasil, né, tava gastando dinheiro com jatinho para cima e para baixo, gastando dinheiro em refinarias que nunca deram em nada. Pois é, o Brasil passava por um momento maravilhoso onde o que ele vende estava sendo comprado por todo mundo com preços ótimos e a gente fez o quê? Enterrou tudo isso na mão de corrupto e ladrão. Dito isso, hoje nós estamos vivendo um panorama totalmente diferente daquele em que nós estamos, na verdade, num pior momento econômico que temos visto ao longo dos 5, 6, 7 anos para trás. Pandemia e o fica em casa mundial. E para aqueles que pensam que cartel de combustível só tem nos postos brasileiros, olha aí onde começa tudo. Existe um consórcio de países que se juntaram para controlar o preço do petróleo, que se chama OPEP. Como é que eles controlam o preço do petróleo? São eles que falam, olha só, eu vou produzir mais petróleo porque eu quero que o preço baixe. Ah, eu vou produzir menos petróleo porque eu quero que o preço aumente. É assim que funciona. Você lembra aquela questão que eu falei de oferta e de demanda? Vai ficar claro nesse gráfico aqui. O gráfico de cima, por exemplo. O gráfico de cima, ele tem 3 informações básicas aí. Oferta, demanda e a quantidade de petróleo que tinha armazenado para uso. E o gráfico de baixo, ele fala como que o preço se comportou durante esse período. Repara que nesse ponto onde no gráfico de cima o vermelho desce, isso daí significa a demanda mundial. Por que diminuiu? Por causa da pandemia global, óbvio. A roda da economia parou, todo mundo parou de consumir. Depois dos primeiros meses ali, o pessoal começou a tentar ensaiar uma volta. Por isso que o vermelhinho começou a subir. As pessoas começaram a querer funcionar de novo como estava antes. A demanda deu uma melhorada. E o verdinho é o quê? É a oferta. É aí que está o pulo do gato. Porque a OPEP, até nesse período aqui, você viu que ela estava trabalhando com o aumento de barris. Houve uma treta federal, né, que eu vou botar daqui a pouco aí para vocês, que fez com que eles continuassem ainda com uma demanda alta, né, fazendo o quê? Com o preço despencou. Então, nesse período aí, a gente viu até a Petrobras falando aqui no Brasil que ia reduzir preço, você lembra? E houve umas reduções, você lembra? E você se lembra que você não viu essas reduções de preço? E aí a gente vai ao vídeo anterior que eu falei. O motivo é aquele, tá certo? Bom, basicamente, aí você vê que agora, depois de um período, né, a demanda do petróleo, a demanda pelo petróleo começou a aumentar. As pessoas começaram a voltar a funcionar, começaram a funcionar de novo suas indústrias. Aí o que o cartelão falou? Opa, peraí, eu vou baixar essa quantidade de petróleo liberado e eu vou controlar o preço do jeito que eu quero. E repara embaixo, no que você vê que o petróleo chegou agora num dos picos maiores nos últimos 5 anos, pelo menos que eu tenho registrado aqui. Tá? Não tem mais um gráfico maior ainda que esse, mas esse era o mais relevante. Agora, um dos fatores que deu origem a isso, um é a pandemia, que eu já tinha falado, e outro isso aqui, essa baixa de preço que houve depois um acordo entre a Rússia e a Arábia Saudita. Aí eles voltaram de novo às pazes e começaram a ferrar com a gente novamente. Essa treta, só para vocês saberem, é porque a Arábia Saudita queria aumentar o preço do combustível e a Rússia não queria, porque ela queria mais mercado e ela ia perder mercados. A Arábia Saudita só tem uma empresa apenas que trabalha com petróleo e a Rússia tem essas aí. É difícil para um governo fazer com que essas 5 empresas juntas aderissem a um cartel, coisa que, por exemplo, nós só temos uma empresa aqui no Brasil, que é a Petrobras. Já começa a acender para vocês aí o alerta. E para piorar, o dólar está lá nas alturas. Repara no gráfico que durante o período da pandemia, do fique em casa, né, o dólar explodiu. E nosso petróleo é diretamente ligado ao preço do combustível. Você fala, mas a Petrobras é brasileira, mas a gente é autossuficiente. Não, não somos autossuficientes. Se você pensar na quantidade global de petróleo produzido no Brasil, em tese nós seríamos. Só que nós temos refinarias que foram feitas para petróleo leve. E o nosso petróleo é um petróleo pesado. Ao longo do tempo, nós não damos conta de refino. Tanto que, quando a gente pega esse petróleo, a gente tem que comprar petróleo de fora para
para misturar com o nosso petróleo para poder conseguir fazer o refino. E pior ainda, a gente manda o nosso petróleo para fora para alguém fazer esse refino. E nós perdemos uma chance de ouro quando nossos queridos petistas decidiram fazer mega construções de refinarias que foram para roubar dinheiro do cofre público. E deu no que deu. Não temos refinaria, a refinaria de Pasadena foi comprada lá fora sucateada, e tem uma outra ainda, eu acho que da Bolívia, ou depois eu vejo qual país, né, que também foi dinheiro da Petrobras, que não deu em nada, ou seja, a gente jogou dinheiro pelo ralo. Em suma, nós estamos lascados, porque a conjuntura internacional tem que mudar para o petróleo baixar, inclusive por causa do preço do petróleo. Agora, uma coisa que eu acho engraçado que as pessoas falam é o seguinte: mas o petróleo é nosso? Não, não é nosso. O petróleo é sempre de alguém, deles. E eles quem são? Os donos do poder. Quando tá na mão de esquerdista, centrão-dizista, vai ser sempre na mão de alguém que vai distribuir cargos, distribuir dinheiro, vai tirar o dinheiro dos lucros do petróleo e distribuir entre os seus amiguinhos, e a gente já sabe essa história. Vai gastar em refinarias que não sejam construídas, por exemplo. E quando for um governo liberal, vai trabalhar nesse sentido de que é uma empresa, a empresa tem que dar lucro. Lucro para quem? Para os acionistas. Mas também tá pouco se lixando com o preço do combustível, porque não tem jeito, isso é o mercado que pede. É uma sinuca de bico que não tem muito o que fazer. A única solução seria tipo uma Rússia, onde você pega e tem várias empresas distribuídas produzindo petróleo, refinando petróleo. Então não dá para ter apenas uma empresa nacional. Mas também não dá para pegar esta uma empresa nacional e transformar em uma grande empresa monopolista nacional, certo? Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima. Eu vou ver se eu consigo trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E deixe seus comentários, por favor, se esse vídeo ficou bom, se podia ser melhor. Por favor, me ajude aí, dá um like. E vamos fazer esse canal crescer, cara. Me ajuda aí. Falou? Até mais, tchau.